Então, pessoal, estamos aqui hoje com Jéssica, que talvez vocês não saibam, mas Jéssica ela foi uma pessoa assim muito importante na história da criação e do crescimento da MV Serviços Virtuais como uma empresa de assistência virtual especialista em dropshipping. Então, algumas pessoas não sabem, mas Jéssica ela foi nossa coordenadora, né? Diretora. Bem por aí. Foi por aí na loja, no nosso principal cliente internacional. Então, como vocês já sabem, a gente começou com clientes internacionais fora do Brasil, tá? E Jéssica e o Anton nos deram a oportunidade de ajudar no suporte da loja deles aqui no Brasil. Então, muitas das coisas que nós aprendemos, embora a gente já tinha uma experiência com isso, muitas das coisas a gente aprendeu com Jéssica, porque ela nos solicitou tarefas, coisas até que a gente não sabia, ela nos ensinou a fazer e hoje a gente aplica com outros clientes que a gente tem. Então, Jéssica, gente, é uma das entrevistas mais tops que vocês vão ver aqui no canal MV, porque vai ser, além de ser uma pessoa com experiência internacional, né, tá falando diretamente de Marrocos, não é isso? E ela já está em torno de 3, 4 anos morando em Marrocos, fora outros países que ela já visitou, então tem muita experiência de trabalho freelancer, trabalho internacional e de vida também fora do país. Mas uma curiosidade, ela já me disse, mas eu esqueci. Qual é a tua cidade, Jéssica, teu estado? Aqui no Marrocos? Desculpa, de origem no Brasil. Ah, sim. Então, eu nasci em Belém do Pará, tá? Mas quando eu tinha 2 aninhos de idade, a minha família se mudou para o Rio de Janeiro, né? Minha família é do Rio de Janeiro e de Alagoas, né, também. E nos mudamos para o Rio de Janeiro e passei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. Então, talvez vocês percebam, né, um sotaque. E é por isso. E aí, em Marrocos, qual é a cidade? Eu sei que eu não conheço, que eu não conheço nada de Marrocos, mas qual é a cidade que faz aí? E no Marrocos, eu moro em Tetuán, que é perto de Tangier, e ali bem, assim, colado com a Espanha, né? Aqui tem a possibilidade de pegar um barquinho e ir para a Espanha bem fácil. É uma das poucas cidades aqui do Marrocos que o segundo idioma é espanhol, na verdade, porque no resto todo do Marrocos o segundo idioma, né? Além do árabe, né? O segundo idioma é francês. Então o árabe é o idioma nativo. Mas nas escolas aqui, desde os 5 anos de idade, eles aprendem francês, então 90% assim, da população sabe francês. Se você abordar qualquer pessoa assim, na rua e falar francês, eles vão falar francês com você. Então já ficou mais fácil para quem é brasileiro, tá? Porque de repente ali no meio sai alguma palavra que a gente entende, né? Com certeza. E tem cidades aqui, como eu falei, tem cidades como Tetuán, Tangier, que a segunda língua aqui é espanhol. Então, assim, brasileiro, mesmo não falando inglês, mesmo não falando francês, consegue desenrolar no espanhol aqui na minha cidade. Ah, ótimo. E tu escolheu essa cidade, assim, por alguma razão específica? Olha, a minha mudança aqui para o Marrocos, assim, de vez mesmo, foi muito difícil para mim, na verdade, né? Eu acho que eu já até falei pra você, né? Tinha uma ocasião que eu entrei em depressão aqui, né? Assim que eu me mudei pro Marrocos, e eu tentei morar em várias cidades aqui e não me adaptei nem um pouco bem, né? Tem cidades aqui que acolhem melhor os estrangeiros do que outras cidades, entendeu? Cidades que eu passei, assim, preconceito e tudo mais. E então eu fui tentando, eu morava um pouco, morei um pouco em Marrakech, morei um pouco em Kenitra, cheguei a morar numa cidade pequena, que era a cidade de família do meu marido, né, Sidi Kassem, e também não deu certo, morei em Rabat também. E até que eu consegui, foi ideia do meu marido, a gente se mudar para uma cidade assim mais moderna, com mais estrangeiros, né? E que as pessoas aqui falam espanhol, gostam dos estrangeiros, né? Muita gente aqui é estrangeiro de verdade, então
nos mudamos para cá para testar, né, para ver se eu me adaptava melhor e ficamos. Ah, que ótimo. Mas, pessoal, tu já visitou outros países, não foi além do Marrocos? Vários países. Nossa, vários. Última vez que eu contei, estava em torno aí de 38, 39 países. Que chique, hein, gente? Mas, assim, essa tua escolha de trabalhar como freelancer, online, pela internet, tem relação com esse teu gosto de viajar, de ir para outros países? Com certeza. Assim, é até muito engraçado, assim, porque eu, quando eu entrei, né, nessa área, assim, nessa carreira, assim, de freelancer, eu não tinha, assim, muita ideia de como que era, eu não tinha, assim, muita expectativa também, né? Eu achava que talvez fosse dar certo, assim, por alguns meses e depois eu ia me encontrar desempregado, qualquer coisa do tipo, né? Mas eu tentei, sabe? Naquela época eu era a única pessoa, assim, entre o meu grupo, assim, de amigos e qualquer pessoa, assim, conhecida que era freelancer naquela época, eu não conhecia ninguém mais, entendeu? Então foi arriscado, assim, 5 anos atrás, né? Uhum. Ninguém falava sobre isso no Brasil, né? Isso, então, não. Eu tive que largar o meu emprego para tentar entrar nessa área e, por sorte, deu muito certo. E, assim, foi rápido para dar certo, entendeu? Mas foi arriscado, sabe? A minha rotina, antes de eu me tornar uma freelancer, era uma rotina, assim, que era muito difícil para mim, sabe? Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre, assim, fui muito ambiciosa. Então, eu acordava, por exemplo, 5 horas da manhã, eu ia trabalhar, eu iria pegar um trem, depois eu ia pegar um metrô, ia chegar 2 horas depois, quase, no meu trabalho, né, como recepcionista bilíngue, né, como... Isso no Brasil, né? No Brasil? Isso no Brasil, isso no Brasil, né, trabalhando terceirizada para Petrobras e depois do trabalho eu ia direto pro curso de francês, tá? No MEIA, para quem sabe, conhece Rio de Janeiro. Depois do curso de francês eu ia direto para a faculdade de Direito e eu ficava lá até 10 e pouquinho. Depois eu pegava 2 ônibus para voltar para casa, meia-noite, cansada, muito cansada. E acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte e fazer tudo de novo, entendeu? Então, assim, era muito difícil pra mim. Muito, assim, cansativo, muito estressante. E quando eu conheci... Eu tinha um amigo, né, que eu não sabia que ele era freelancer, mas eu comecei a conhecer um pouco dessa carreira com ele, né? E ele era tradutor, freelancer, e o cliente dele pediu, né, uma tradução de português. Então, logo veio na cabeça dele me perguntar se estaria interessada, né, em fazer uma tradução e tudo mais. E aí eu topei, né? E foi assim que começou. E aí toda semana ele me enviava mais e mais tradução de português. E aí ele perguntou, Jéssica, você já pensou em ser freelancer? Eu falei, não, sei lá, eu acho que deve ser uma carreira instável, né? Eu acho que não deve ser, assim, muito fácil, né, de seguir. Não tinha, assim, muita expectativa, muito interesse, assim, muito conhecimento também não tinha, né? Ô, Jéssica, inclusive, em alguns vídeos, desculpa te interromper, alguns vídeos que eu já gravei, eu até falo sobre isso, que as pessoas veem freelancer como algo incerto, né? Um trabalho que não é certo, um trabalho que não é seguro, ou um trabalho para quem não consegue nada melhor, né? Mas não, pelo contrário, né? Não, muito pelo contrário, assim, mas imagina, assim, se hoje em dia muita gente, assim, ainda não sabe sobre a carreira de freelancer, assim, no Brasil, né, ainda não tem aquele conhecimento, assim, amplo, vasto de como é, né? Imagina 5 anos atrás, entendeu? Então, eu também, a minha ideia era de que era uma pessoa que não conseguia um emprego, assim, normal, que fazia pouco dinheiro, que fazia, assim, bicos, entendeu? Isso, Então, assim, eu resolvi tentar, mas eu não tinha muita expectativa, não tinha muita esperança que fosse dar certo, entendeu? E criei meu perfil, né, na plataforma de freelancers e comecei a me candidatar para empregos. Em algumas semanas já comecei a receber ofertas de tradução, né?
Até que, assim, dentro de um mês, já, assim, depois que eu tinha criado meu perfil, surgiu a primeira oportunidade de emprego, assim, integral mesmo, que era para trabalhar O dia todo. O dia todo, pro ESC-FM. Na época era a sensação, né? Agora nem sei se existe mais, né? E foi aí que começou, né? A minha carreira, assim, eu já do começo, assim, com esse emprego, eu já conseguia fazer o mesmo salário que eu fazia trabalhando como recepcionista bilíngue. Só que de casa eu podia fazer os meus horários, eu podia acordar quando eu quisesse, podia trabalhar quando eu quisesse, podia, sabe, no conforto de casa, no conforto da minha cama, entendeu? Ganhando melhor, sem ter que pegar trem, metrô, assim, cheio, lotado, sabe? Levar 2 horas para chegar no emprego, com um chefe ali te vigiando o tempo todo, sabe? É muito diferente. Então, assim que eu consegui esse primeiro emprego integral, ali foi o ponto de virada, assim, entendeu? A minha ideia inicial seria ótimo se eu conseguisse trabalhar como freelancer, que eu poderia viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar, um dos motivos pelo qual eu continuei na carreira, além do salário ser melhor, foi trabalhar de né? E a liberdade de fazer meus horários, tudo isso. E vê só, assim, que tipo de oportunidades tu começou buscando de tradutora? Porque tu fala inglês, espanhol, não é isso? Também. E francês, né? Isso. E de oportunidade, além de tradução, tu buscava, ou tu continua buscando nessas plataformas de freelance? Então, geralmente eu me candidato, assim, como tradutora, assistente virtual, especialista de marketing, geralmente... Para e-commerce também, né? Mesmo trabalho que fazia na loja, né? Como e-commerce gerente, né? Ou então assistente virtual para alguma loja e-commerce. E nesse meio desses 5 anos, né, de trabalho freelancer, teve cliente assim que já não pagou? Ou teve cliente que prometeu uma coisa e era outra, te enganou? Como é que foi? Teve algum problema? Assim, claro, foram poucos, né? Pouquíssimos. Naquela época, 5 anos atrás, as plataformas de freelancers não tinham, assim, tanta segurança, elas não eram tão seguras, assim, pro freelancer como é hoje em dia, né? Agora eles tomam medidas para garantir que o cliente sempre pague se você entregar o trabalho certinho e tudo mais. Mas naquela época não tinha essas garantias, entendeu? Então, podia acontecer de você entregar o trabalho e o cliente simplesmente sumir. E realmente aconteceu isso, entendeu? 2 vezes, assim, logo no começo, nos primeiros 2 anos, assim, de freelancer, aconteceu de me contratarem para uma tradução, eu traduzir, entregar a tradução, né, confiar que eu podia entregar a tradução, e o cliente desaparecer, né, e eu ficar ali esperando, não, acho que daqui a alguns dias ele vai aparecer, né, ele tá ocupado. Não, nunca mais ouvi falar do cliente, né? Então, acontece sim. Então, hoje em dia, um dos cuidados que eu tenho, né? É realmente verificar o perfil do cliente, verificar se ele tem um histórico ali de contratação confiável, né? O que os outros freelancers falam desse cliente, entendeu? Se ele tem avaliações positivas, porque a gente no site de freelancer, o contratante nos avalia e a gente também avalia eles, não é isso? Isso mesmo. E hoje em dia, né, qualquer um pode... Eu, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia colocar uma vaga de emprego ali na plataforma de freelancer, sabe? Você não sabe quem você pode confiar, você não sabe qual cliente é sério e qual cliente que não é, entendeu? Então, hoje em dia, com certeza, eu aprendi, né? E eu tomo, assim, medidas, eu verifico se o cliente é sério ou não antes de eu aceitar um emprego ou não, entendeu? Esses dias, a coisa de um mês atrás, Jéssica, eu recebi uma proposta, só que esse rapaz, né, o contratante, ele não estava sendo claro no que ele queria, porque para quem não sabe, nas plataformas,
os contratantes, os clientes, eles descrevem o que eles precisam. Mas a gente, para aceitar, a gente precisa entender exatamente quais são as nossas tarefas. Por quê? Porque depois que a gente aceita, pode ser que ele queira acrescentar coisas que não tinham sido combinadas antes, né? E aí, o cliente, ele não foi claro com o que ele estava colocando lá. Eu fiz algumas perguntas e ele não respondeu. Ele me enviou, além de ele ter me enviado o convite, ele me enviou a oferta já pronta para eu aceitar e começar a trabalhar. Só que eu não aceitei a oferta porque ele não respondeu as perguntas que eu fiz. Depois eu soube, né, através de uma pessoa da família, que a pessoa da família recebeu a proposta desse mesmo cliente, aceitou, mas entendeu errado. Entendeu errado o que era para ser feito. A pessoa entendeu que era para trabalhar ganhando $7 a hora, mas ele queria pagar $7 pelo projeto todo, um projeto que levaria muitas horas e muitos dias para ser concluído. Não, tem que ter cuidado com isso também. É uma coisa que eu vejo muito assim quando eu procuro assim novos empregos, né, novas ofertas de emprego na internet. É que tem muito cliente que ele quer pagar assim o mínimo possível, entendeu? Então às vezes você vê assim, precisa-se de assistente virtual, apenas filipinos, apenas indianos, apenas da Indonésia, porque são as pessoas que aceitam trabalhar por um valor irrisório, entendeu? Então assim, tem cuidado com isso também. Então, uma coisa que eu verifico também é a média de pagamento do cliente. Se ele tem uma média de pagamento muito baixa, provavelmente ele não vai querer cobrir a sua oferta, né? Com certeza, porque não vale a pena, né, se candidatar para um emprego para ganhar pouco. No começo, você, para conseguir assim, experiência na plataforma, você acaba aceitando trabalhos por um valor assim, por hora assim, pouco, né? Para você conseguir construir assim, experiência e tudo mais. Mas depois que você constrói experiência na plataforma, você não vai mais aceitar aqueles valores. Não vale a pena trabalhar muito para ganhar um salário assim, pouco, né? Sei lá, R$2.000 e alguma coisa. Isso, é justamente assim que eu penso. Aconteceu uma situação em relação a isso que tu falou de filipinos e tal, que cobram mais barato. O que é que eu percebi? Teve um cliente que estava querendo me contratar e ele pediu para eu baixar o valor da minha hora, porque as pessoas na Filipinas, eu queria cobrar, por exemplo, ainda é barato, tá? Eu queria cobrar $5 a hora. Ele achou alto, porque nas Filipinas eles cobram $3,50 por hora. Mas eu falei para ele, o dólar lá nas Filipinas vale mais do que o dólar vale aqui no Brasil. Então, esses $3,50 para ele lá é muita coisa. $5 aqui pra gente no Brasil não é tanto. Olha, eu quando eu trabalhava como recepcionista bilíngue, terceirizada para Petrobras, eu fazia R$2.000 por mês. E eu fiz o cálculo para ver quanto que seria, assim, em reais por hora, né, que eu ganhava no mês. E por hora, eu vi que eu ganhava R$11 só por hora, entendeu? Então, às vezes, alguém pergunta assim pra você, quanto que você ganha por hora? Você fala, $7,50, $8 por hora, e a pessoa acha pouco, mas não é. Se você calcular o teu salário aí normal aí no emprego aí no Brasil, por hora, você vai ver que os freelancers são pagos assim melhores, entendeu? Isso. E esse teu conhecimento de outras línguas facilitou na conquista dessas oportunidades? Ah, com certeza. Até porque todos os meus clientes, eles são clientes internacionais, entendeu? Se eu não consigo falar pelo menos o inglês, eu não consigo cliente, entendeu? Pelo menos assim, um inglês intermediário para conseguir me comunicar, eu não vou conseguir emprego nenhum na plataforma, entendeu? E, claro, mais idiomas, mais versátil você entendeu? Eu, por exemplo, um cliente, em vez de querer contratar 2, 3 pessoas para fazer a tradução de um site dele ou da loja dele, ele vai preferir contratar uma que fala 3 idiomas. A pessoa confia, ele sabe que já fez a tradução de português para ele, aí ele vai contratar essa mesma pessoa para fazer de espanhol, ou então a de francês.
Tem muitos clientes que preferem assim. Isso, então quando o cliente prefere uma pessoa que tem várias habilidades, é melhor do que ele contratar várias pessoas, né, para cobrir aquelas tarefas que ele precisa. Ele contratando uma só para fazer tudo é melhor, né? Com certeza. Olha, a maioria dos meus clientes, sei lá, 90% dos meus clientes, eu começo assim numa posição, por exemplo, na Best Estilo, quando eu era coordenadora de vocês, eu não comecei como coordenadora, eu comecei como agente, né, de atendimento ao cliente comum. E depois de 2 meses a loja cresceu e em vez de contratar um gerente para a loja, como ele já confiava em mim, ele resolveu apenas que eu controlasse a nova equipe, entendeu? Ele preferiu que me promover a gerente de atendimento ao cliente, né? Que eu já tinha conhecimento da loja, já tinha assim conhecimento do que os clientes queriam, quais eram as dúvidas deles, entendeu? Quais eram os problemas em potencial da loja, entendeu? Ele preferiu me promover a gerente, a coordenadora, do que contratar uma pessoa desconhecida para fazer o trabalho. Isso, e é até bom porque tu já conhecia todos os detalhes, todos os funcionamentos. Então, se ele fosse colocar outra pessoa, aí ele ia ter que ensinar tudo novamente a outra pessoa. Mesmo que a pessoa tivesse experiência com e-commerce ou com coordenação, mas, assim, cada loja, né, cada empresa tem a sua filosofia, né? E tu já estava bem por dentro de como funcionava tudo. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Qualquer pessoa, porque pessoal, muitas pessoas me perguntam como é que faz para trabalhar em casa, como para ser freelancer. Qualquer pessoa pode trabalhar como freelancer? Quais são os requisitos mínimos? Então, eu acredito que sim, qualquer pessoa possa trabalhar como freelancer, desde que ela tenha assim motivação, dedicação, ela tenha, por exemplo, pelo menos o inglês intermediário também, sabe? E qualquer pessoa, eu quando eu comecei, sendo sincera com você, eu não tinha muito conhecimento assim de nada, sabe? Eu não tinha conhecimento de Shopify, de e-commerce, de Oberlo, de Zendesk, nada disso. Minha única experiência era como atendimento ao cliente, assim, para lojas físicas, para empresas físicas, entendeu? E como tradutora. Então, assim, eu fui aprendendo ao longo da minha carreira como freelancer na plataforma. Então, foi pouco a pouco eu conseguia um cliente para fazer alguma coisa e aí naquele emprego eu já aprendi uma coisa nova, uma habilidade nova, entendeu? Aí no próximo emprego eu fazia uma tarefa diferente, que eu aprendia mais alguma coisa diferente, ou então o cliente me dava um treinamento, entendeu? Então foi assim, pouco a pouco eu fui aprendendo. Inclusive o Anton, né? Ele me deu o treinamento de tudo isso. Eu não sabia de nada. Ele resolveu, assim, investir em mim, sabe? Tem muitos clientes que fazem isso, entendeu? Ele investiu em mim, me deu o treinamento, assim, do zero até o mais avançado sobre tudo. É bem parecido assim comigo, né? Com a gente, Jéssica, porque quando eu comecei também, eu não sabia de nada disso. O que eu digo para as pessoas é que tem que ter, pelo menos, gente, uma afinidade com o computador. Não precisa você conhecer todas as ferramentas que vai usar para poder começar a trabalhar, mas se você tem uma afinidade com o computador, né, fica muito mais fácil você pegar essas outras ferramentas novas, essas tarefas novas. Então, eu também, quando comecei, não sabia de nada. Então, eles estavam dispostos a ensinar, que a primeira loja foi a Debra Store. Então, eles ensinaram a gente o Shopify, Zendesk. Também aprendi mexendo sozinha, muita coisa. A gente, às vezes, tem que meter a cara, né, e buscar aprender. Aí, depois, fui aprendendo com os clientes que foram surgindo. A gente aprendeu muito contigo, muita coisa. Outros clientes que contrataram a gente depois também, às vezes perguntavam, você sabe tal coisa? O que a gente já sabia, eu dizia, sei. Outras coisas eu dizia, não, mas eu posso aprender. E realmente, assim como o Anton te deu a oportunidade, né, te ensinou, outros clientes, né, outro mais especificamente, me ensinou muitas coisas, e aí isso aumentou
o leque de atividades que a MV Serviços Virtuais oferece. Pessoal, eu queria também pedir a vocês, a gente vai deixar aqui o Instagram de Jéssica, eu não pedi autorização a ela antes, mas sigam ela lá no Instagram. A gente vai deixar aqui. Qualquer pergunta, assim, qualquer dúvida, né, sobre e-mail, assim, a carreira de freelancers, pode mandar uma mensagem pelo Instagram, vou responder com todo prazer. Se eu puder ajudar, com certeza. E ainda mais quem quiser, gente, se tornar uma freelancer, assim, internacionalmente, né, conhecida, top, como Jéssica, tá? Porque se você tiver a oportunidade, né, de conhecer ela, de conversar, ver as coisas com as quais ela já trabalhou, né, as experiências que ela tem, e inspira, né, muita gente que está pensando em começar, se é uma profissão segura, se não é, se realmente é lucrativa. Então, Jéssica está aí como exemplo, né? Não tem só eu como exemplo que comecei, mas tem Jéssica que já está há mais tempo do que eu, que já ensinou muita coisa a gente. Se Jéssica quiser, não é? Ela pode fazer uma empresa assim como MV Serviços Virtuais e vai se sair muito bem. Pense direitinho, qualquer coisa você monte a sua... É uma ideia. Monte a sua empresa. Eu em montar uma empresa, mas não assim de realmente de atendimento ao cliente, né? Mas uma empresa como a do Enton, uma loja assim, virtual de e-commerce para o Brasil futuramente, com certeza. Ótimo. Tá bom, tem mais algum conselho, alguma sugestão que tu gostaria de dar para as pessoas que estão nos acompanhando? Então, se você vai seguir nessa carreira, né, de freelancer, né, um dos meus conselhos, assim, se eu pudesse voltar no tempo e dar esses conselhos para mim mesma, seria de realmente verificar, né, os clientes que você vai aceitar a oferta, né, não confiar assim em todo mundo, se verificar se o cliente é realmente um cliente confiável, um cliente com experiência, né, anterior, com histórico anterior, né, e sempre assim, eu diria para sempre manter pelo menos uns 2 ou 3 clientes ao mesmo tempo. Não foque simplesmente num emprego de freelancer só, porque um dia pode ser depois de um mês, pode ser depois de 6 meses, pode ser depois de 3 anos. Esse cliente pode não precisar mais do seu serviço e você vai se encontrar desempregado, entendeu? Então, essa seria uma dica muito importante, tá? Que nos primeiros meses eu não tinha esse conhecimento, então às vezes eu assim, me encontrava numa situação desesperada, assim, procurando emprego, pagar as contas, né? Nos primeiros meses ainda. Então, depois que eu aprendi isso, eu comecei sempre a ter 2, 3, até 4 clientes diferentes para manter aquele salário assim, estável sempre. Ótima, boa dica e boa lembrança. Tá, e a gente, inclusive, até falou sobre isso no bate-papo MV3, aqui também no nosso canal no YouTube. Com a Sandra, ela falou bem parecido com a Jéssica. Ela disse que a gente não tem essa garantia, porque o cliente ele vai precisar da gente de acordo com a necessidade dele. Então, se ele não precisa mais, a gente às vezes fica sem saber o que fazer. E bem lembrado, Jéssica, para a gente ter sempre outros clientes. Já aconteceu comigo também, de um cliente estar indo muito bem e confiar e não procurar mais oportunidade nenhuma. Tem muito cliente, inclusive eu já passei por isso, né? Tem cliente que eles não querem que você tenha outros clientes além dele. Ele quer ser exclusivo, toda a atenção para ele. Isso vai acontecer? Vai, mas não caia nessa. Você precisa de 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Pelo menos 2, né? Porque uma hora, e assim, sem aviso prévio, sem nada, tá? Um dia você vai receber uma ligação depois de 2, 3 anos, ou bem antes, dependendo, uma ligação de que, sei lá, tá cortando custos, ou então que seu trabalho vai ser diminuído na empresa, suas tarefas, suas horas de trabalho vão ser diminuídas, ou então você não é mais necessária na empresa, vai ser tudo automatizado, entendeu? E aí você encontra uma situação ali difícil, né? Que você vai ter que ainda procurar um novo cliente, né? Pode demorar alguns dias, pode demorar uma semana, um mês, quem sabe. Obrigada, Jéssica, pelas dicas, pela experiência. E gente, que tomem a história de Jéssica como exemplo, tá? Ela começou há 5 anos atrás
mas ainda tem muita oportunidade no mercado, tá? Ainda tem muitas pessoas que vão começar ainda a contratar freelancers, assistentes virtuais, tá? Muitas pessoas ainda não sabem da facilidade e dos benefícios desse tipo de trabalho, do trabalho online. Então, muitas oportunidades ainda não vão surgir, né? Porque já se começou há 5 anos atrás, que a gente agora está atrasado. Mas a gente pode, ainda dá tempo de a gente se inserir nesse mercado, né? Olha, todo dia, assim, eu pesquiso, né? E todo dia tem, assim, pelo menos umas 15, 20 vagas aí para tudo quanto é carreira possível, né? Para atendimento ao cliente, para assistente virtual, designer gráfico, tudo que você possa imaginar, marketing, dublagem, né? Tudo isso. Muitas oportunidades que tem, que não precisa necessariamente ser como e-commerce, como a gente trabalha, que vão surgir. Exatamente. E talvez qual seja a habilidade que você tenha, tem um cliente procurando por você como freelancer, com certeza. Isso. E melhor ainda, gente, se for internacional, tá? Que paga melhor. Fica aí tem isso. Tem uns países aí que pagam melhor, né? Procura aí Estados Unidos, né? Europa, com certeza. Jéssica, muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá? De falar aqui com a gente. Oportunidade. Nada, é um prazer. A gente é muito grata, eu e as meninas somos muito gratas a ti, né? Pelas coisas que nos ensinou, nos ajudou a crescer. Assim como Jéssica falou pra gente que a nossa equipe ajudou a Best Estilo a crescer, a Best também ajudou a gente a crescer. E a gente é grata também, gente. Ano passado, foi em setembro, Jéssica veio aqui, não foi? Foi. Brasil, veio aqui em Pernambuco, conheceu a gente pessoalmente, a gente tirou umas fotos, estava no Instagram e no Facebook da gente, foi ótimo. E é isso aí, Jéssica, obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Quem sabe futuramente a gente não faça um outro vídeo sobre outras dúvidas sobre a carreira de freelancer, né? Seria ótimo. Pessoal, quem quiser, comenta aí perguntas, coloca aí nos comentários algumas perguntas para a Jéssica. E se tiver perguntas suficientes, bastante perguntas, a gente marca um novo vídeo para responder essas perguntas. Que tal, Jéssica? Seria bom? Combinado sim, fica combinado. Então tá bom. Obrigada, viu? Até mais. Obrigada. Até a próxima. Mais. Beijo. Até a próxima. Tchau.